Hoje a gente está recebendo uma influenciadora aqui de Arcos, que mais parece uma boneca do que uma mulher, Ludmila Rodrigues. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui ao lado da Gisele, essa mulher maravilhosa. Primeira vez, que eu estou fazendo um podcast, contando um pouquinho sobre mim, meu trabalho, sobre a minha história e espero que vocês gostem. Ludmila, a primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, você tomou uma decisão de trabalhar com algo novo, né? Quando você começou era algo novo. Sim. Como e por que você quis ser influenciadora? Então, foi assim, não foi algo pensado, foi acontecendo naturalmente. O primeiro passo foi quando, desde novinha, eu sempre fui muito comunicativa, gostei muito assim de câmeras, de fotos, sabe? De estar no meio ali mesmo, no meio da moda. Minha irmã também me incentivava muito, ela sempre gostou de me fotografar. E aí, com meus 12, 13 anos, na escola mesmo, sabe aquelas agências de modelo que vai até a escola? Aí eles foram na minha escola e aí me chamaram, falou que viu algo diferente em mim e eu já tinha essa vontade. Aí eu cheguei em casa e coloquei assim, meus pais loucos, tipo, pai, aconteceu isso e eu quero ir, que eles falaram que se eu for, grandes marcas vão me notar e tal, aquele papo de agência também, né? Uhum. Aí meus pais também, com aquela vontade de realizar um sonho meu, não me negou. Me levaram, foi uma agência de formiga, quem era até o Conrado, a Sorvetão, que ministrava essa agência, sabe? Nossa! Foram eles, e aí eu fiz um book lá, e eles divulgaram esse book, sabe? Falou que ia mandar para as marcas, e aí eu fiquei super empolgada. Eu não tinha feito nenhum trabalho, esse foi o meu primeiro contato, assim, que a gente fez esse book. Inclusive, através desse book, eu tive a oportunidade de ir até o SBT também. Mesmo? Fui. Meu Deus, que chique! Eu tinha meus 13 anos, eu tenho algumas fotos, só que assim, gente, aí eu fui, eu sempre tive muito o pé no chão, então conversando com os meus pais, aí eles fizeram de tudo, foi eu e minha mãe, aí a gente ficou lá na agência, sabe? Foi até Osasco e eu fiz um teste, cheguei a fazer um teste e assim, eu me senti muito deslocada, porque todas as meninas lá estavam super preparadas, tinha teste de teatro, aula de piano, foi muito engraçado. E eu fiz esse teste, fui bem espontânea, do meu jeitinho mesmo, e aí ficaram de me dar o retorno. Aí me ligaram, mas eu não tinha todas as exigências, eu tinha que mudar para lá, fazer vários cursos. E assim, eu era muito nova ainda, muito imatura, e a gente não decidiu ir, sabe? Mas foi uma experiência muito marcante, assim, pra mim. E aí, logo depois, eu comecei a postar umas fotos no meu Instagram, de forma que as pessoas da cidade me notassem. E uma tia minha que é muito especial pra mim, que é a Tânia, dona da Deluxe, ela abriu a Deluxe, né? Ela vendia em casa, nem chamava Deluxe ainda. E foi a primeira loja que eu tive contato. Ela me chamou pra começar a fazer as fotos, né? E aí, as fotos eram sem iluminação, né, muito antigas. Eu fazia maquiagem assim, gente, lip tint na bochecha, na boca e sombra ainda. Então, era uma coisa assim, sabe, do meu jeitinho mesmo. E aí, aos poucos, a gente foi melhorando. Mas ela foi minha primeira loja, eu tô até hoje, já tem mais de 5 anos. E aí as fotos foi ficando bacana, a gente foi pesquisando, fui pesquisando ângulo, fui pesquisando iluminação, sempre buscando assim meu melhor mesmo. E aí depois umas maquiadoras foi me notando também. Primeiro foi a Dani, que é uma grande amiga minha. Depois foi a Bel Castro, que também é uma grande maquiadora aqui da cidade. E aí isso eu ainda tinha meus 13 anos. Depois eu também fiz álbum com grandes fotógrafos aqui da cidade. E aí foi onde eu queria ter essas fotos para montar mesmo meu portfólio. Só que assim, eu nunca imaginei que eu pudesse viver disso, que isso seria minha profissão, que eu poderia ter assim uma liberdade financeira com isso. Então era um hobby para mim. Eu sempre trabalhava com alguma outra coisa e fazia isso no meu tempo livre, nas minhas horas vagas. Nunca imaginei que isso tomaria a proporção que tomou, sabe? E aí foi assim que basicamente eu comecei. Na verdade, então, não foi uma decisão.
né? Não foi uma decisão que você tomou, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente para você. Sim, foi isso mesmo. Ela me fez esse convite, eu falei, Taninha, eu não tenho nenhuma experiência. Aí ela, não, você ficou muito bonita nas fotos, eu preciso de alguém para mostrar minhas peças. E eu fui tomando gosto. Ela me chamava, eu ia assim, na época era por uma blusinha, ela me dava um mimo e eu tava super, super feliz com aquilo, sabe? Porque eu gostava de fazer, gosto até hoje, né? Gosto de me produzir, amo tirar foto, criar conteúdo. Então aconteceu muito natural e acaba que a modelo fotográfica, ela é uma forma de influenciadora, né? Influencia mostrando os produtos, porque eu fui tomando gosto mesmo pela coisa. E isso foi em que ano que você foi lá para Deluxe? Para Deluxe foi em 2016. 2016 que a gente começou lá. Porque eu vi no seu Instagram que em 2018 você já tinha fotos muito bem produzidas no seu Instagram, né? Tipo, você me parecia muito à vontade posando para outras pessoas te fotografarem. E você me falou aqui que isso é desde sempre. Desde sempre. Tem foto minha petitinha, minha mãe falou que eu não podia ver uma câmera que eu sempre gostava. Chegava em festa de aniversário, eu pegava o microfone, gostava assim, sempre de ser, vamos dizer assim, o centro das atenções, que ela brincava. Todo mundo fala, essa menina vai gostar de aparecer, assim, seja por foto, de alguma coisa. Então, eu sempre gostei. Tinha aquelas câmeras antigas, né? E aí tem um monte de foto minha lá no espelho. Então desde pequenininha você gostou, você pousava, ficava... É muito natural pra você? Muito natural. Tinha muito assim, é claro, né, que a gente vai aperfeiçoando com o tempo, vai descobrindo os melhores ângulos, mas eu sempre gostei, assim, nunca tive vergonha, não foi algo assim que eu desenvolvi com o tempo. Eu acho que eu nasci com essa personalidade mesmo, de gostar assim e fiz disso, né, meu trabalho. Demais. E em 2023, que eu vi isso também no seu Instagram, que em 2023 você também ganhou um prêmio, né, aqui na categoria modelo. Sim. O que isso representou para você profissionalmente falando? Pessoalmente também, né, que deve ser muito bom. Mas foi muito importante, porque eu até estava refletindo esses dias. Foi quando eu comecei a estudar, às vezes o professor comentava, a gente ia se conhecer e perguntava, assim, a profissão. E eu falava baixinho, assim, modelo. Porque eu ainda tinha uma vergonha, sabe? Isso há um tempo atrás, né? Das pessoas às vezes me julgarem, achar que não é profissão, achar assim, essa menina tá falando ali que ela é modelo, mas, né? Tá se achando. Tá se achando. Então eu ainda tinha, influência, eu falava meio assim, social media, porque além de modelo eu também faço um trabalho de social media. Mas aí depois, assim, desse prêmio foi a personificação, assim, sabe, da minha profissão, eu trabalho com isso, e aí eu já perdi o medo de falar para as pessoas, eu sou modelo, né, esse é meu trabalho, sou muito grata a Deus, né, por tudo, por trabalhar com o que eu amo. Gente, então foi realmente um marco para você. Foi assim. Para como as pessoas te viam e Sim. como você também se via. Sim, porque por muito tempo eu trabalhei assim, com algumas outras coisas e fazia isso de um hobby no meu extra mesmo. Sempre gostei, sempre mantive meu Instagram, mas era tipo assim, fim de semana. Por muito tempo eu também fui exclusiva da Deluxe. A gente fechou uma exclusividade onde eu não trabalhei para outra loja feminina, então eu fazia para ela assim por um tempo, nos meus fins de semana. Então eu não levava aquilo como profissão, né? Entendi. Depois que eu comecei a trabalhar 100%, deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos que faz agora que eu trabalho somente como modelo, né? Social media também, e sou muito feliz. E foi muito difícil, né? Eu imagino que deve ter sido bastante desafiador, porque, como a gente estava falando aqui no início, é uma profissão nova, né? Sim. Ainda hoje é uma profissão nova, não tem muitas pessoas trabalhando mais como influenciadoras e acho também que foi uma profissão que teve momentos em que pessoas quiseram, mas não levaram tão a sério. Então, teve uma época que eu percebi que em Arcos tinha bastante, mas aí depois que ficaram foram poucas, né? Quer dizer, então as que realmente levaram a sério foram poucas. Então deve ter sido desafiador lidar com isso tudo. E você é muito nova, né? Tem 21 anos. Muito nova. Então, e assim, eu acho que quando você gosta assim do que você faz, né?
porque eu gosto mesmo. E assim, por mais que seja assim cansativo, igual toda profissão é cansativa, mas quando a gente gosta, a gente faz com mais prazer. E aí eu me identifiquei na área e falei, é com isso que eu quero trabalhar. Entendo, mesmo todas as pessoas, né, provavelmente Sim. te olhavam torto. Não, com certeza. Eu falava assim, nossa, mas não deve cansar, tá bonita sempre. E aproveita, viu, que boniteza passa. Ai, mas eu estudo, né? A gente sempre tá inovando. A gente escuta muito isso. Aproveita que essa fase vai passar. E aí eu até, gente, vai passar. Mas não é só uma carinha bonita, não, né? As pessoas têm essa mania. Sim. Vai muito além, né? Eu sempre procuro. Eu faço faculdade, tenho vontade de seguir em outras áreas também, né? Me profissionalizar em marketing. Estou gostando muito da área de social media que eu faço hoje. Além de modelo, eu sou social media da Morena Iris, então é uma área que eu me identifico bastante também. E eu acho que a gente tem que viver o presente, aproveitar as fases da vida, né? Hoje eu estou muito feliz com o que eu faço. Maravilhosa. E assim, eu sempre tive uma curiosidade, porque você realmente é muito bonita. Eu acho que não é perceptível que eu não estou fazendo um elogio vago. Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, né? Obrigada. Não, é verdade. E eu sempre tive curiosidade, porque realmente tem mulheres muito bonitas e naturalmente muito bonitas. E eu acho que para elas tem um desafio diferente de quem não é tão bonita assim. Que é essa história da imagem, né? Tipo, aproveita porque vai passar. Mas é só um rostinho bonito. E uma descredibilidade do outro lado feminino, que é essa história da inteligência e tal. Eu sempre tive curiosidade de perguntar para uma mulher muito bonita como você, se você realmente sentiu isso na pele, assim, porque a impressão que eu tenho é essa. Sim, já passei por algumas situações que dá a entender que realmente, tipo assim, como se pra mim algumas situações fossem mais fácil do que, né, pra outra pessoa, mas eu sempre fui muito assim receptiva, né, sempre fui muito tranquila, então acaba que nunca cheguei a passar por uma situação que me deixasse constrangida. Que bênção! Ou assim, sabe, em toda essa trajetória, graças a Deus. Você é muito pé no chão também, né? Sim, me considero bastante pé no chão. Você acha que seus pais, porque como foi muito cedo, né, você tá contando aqui 13 anos, muito cedo, muito nova. Sim. E você acha que seus pais te deram essa base, assim, olha, vamos pôr o pezinho no chão aqui vai dar certo? Ou é seu, natural? Eu aprendo, né, diariamente com os meus pais, eles são, assim, toda a minha base, eu sou muito família e eles conversam muito comigo sobre isso desde sempre, porque a gente sabe que esse mundo é um muito, ainda mais esse ramo que eu falo, né? É um ramo muito desafiador, onde, tipo assim, nem tudo é mil maravilhas. Eu tendo contato com essas meninas do SBT, eu vi onde muitas estavam lá porque os pais queriam. Muitas contra a sua própria vontade, sabe? Porque o pai quer que a filha seja famosa. Então, assim, tem muita coisa por trás, né, disso tudo, uma pressão, tanto psicológica. Então, meu pai e minha mãe sempre, não vai com tanta expectativa, porque, igual com esse book, né, com 13 anos, eu achei que eu ia pra lá e já ia sair de lá com o meu contrato, e ia pro SBT, e eu ia virar a nova, né, Larissa Manoela, porque na idade que eu tinha, né, admirava muito, ainda admiro a Larissa, a Maísa. Pra mim, elas eram assim, né? E ainda admiro muito as duas como atriz e tudo. E aí, meu pai e minha mãe sempre conversavam muito comigo, né? Que a gente também vem de uma família muito simples. Então, Ludmila, vai com calma, né? Então, eu sempre fui com uma mentalidade, tipo assim, sempre conversando com eles, se der, a gente vai, igual essa questão do SBT, eu queria muito ir, queria ter ido às vezes morar lá, né, quando eles entraram em contato comigo. Só que eu ainda estava estudando e eles não prometeram nada, tipo, não prometeu nenhum retorno. Eu ia pra lá pra investir em mim, igual todas aquelas meninas, tinha assim, aula de tudo que você imaginar. Aula de canto, de piano, tinha que praticar não sei quantos esportes, tinha que falar tantos idiomas. Então eu ia pra lá pra me profissionalizar primeiro, sabe? Foi um passo, né, que a gente não pôde dar na época, e então acho que isso contribuiu muito também pela personalidade, pela mentalidade que eu tenho hoje. Que percebo você muito pé no chão. A gente acha também que conhece, né? Eu só te conheço das redes sociais, pra te conhecer pessoalmente tem
pouco tempo, né? Se falar do tempo que eu te sigo para o tempo que eu te conheci pessoalmente, tem pouco tempo. Mas você passa realmente, assim, uma ideia de que você é muito, muito, muito madura para a sua idade, de verdade. E eu vejo também, através das suas redes sociais, que você trabalha como lojas, por exemplo, para a Poliana Mello Acessórios, né? Que é a nossa patrocinadora, inclusive. E é uma loja referência aqui, né? No ramo de acessórios. Sim. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, como é que você chega até essa loja, né? Essas lojas que são referências. Ou se são essas lojas que chegam até você? Então, assim, eu fiquei tão feliz quando a Poliana entrou em contato comigo e hoje todas as minhas parcerias foram elas que chegaram até mim. Que demais! Assim, ainda já aconteceu, né, de eu mandar algumas mensagens, ainda mais para as lojas da região, mas como eu comecei com a Deluxe e lá eu fui me profissionalizando, então muita gente gostou do trabalho que eu fiz lá. Ela, né, foi essencial, assim, pro pessoal me conhecer. E aí, depois da Deluxe veio a Poliana, né? A Poliana conversou com a Tânia, falou assim, nossa, eu quero a Ludmilla aqui pra mim também, eu vejo que ela vem sempre aqui. E eu lembro direitinho, foi no Natal de, se eu não me engano, 2023, acho que foi de 2023 que eu comecei pra ela em novembro, e aí a nossa primeira sessão foi na vitrine de Natal. E aí eu fiquei muito feliz, ela falou, quero que você venha toda semana. E era uma loja assim, é uma loja referência, né? Ganhar um presente Poliana Mello, ainda mais na idade que eu tinha, né? Quando tinha as festas de 15 anos. Então, é uma loja referência na cidade que eu estou muito feliz da gente, né, tá com essa parceria até hoje, mas todos, graças a Deus, gostaram do meu trabalho e chegaram até mim. Então, geralmente, essas empresas entram em contato com você. Sim, isso, querendo saber como que funciona, às vezes querem fechar, né, pacotes, mensal, pra gente fechar provadores, esse tipo de trabalho. Ó, se quiser aproveitar para falar um pouco do seu trabalho, fique à vontade, né? Tá na hora de você falar como que você trabalha, o que você oferece, se você quiser, fica à vontade. Ah, não, tá certinho, gente. Quem não me segue, pessoal, pode me seguir aí no Instagram, acompanhar um pouquinho, né, do meu trabalho, que eu faço. Se tiver interesse, tem o meu contato na bio também. Hoje eu trabalho, né, com provadores, criação de conteúdo. Só me chamar lá que eu passo o orçamento para vocês. E eu percebo, como eu falei antes, assim, eu te percebo muito madura, né, muito pé no chão. E percebo que você leva muito a sério esse trabalho de influencer, né? Coisa que não aconteceu com muitas pessoas aqui, né? Que começaram e faz o barulho, depois, né, pararam. Você, eu percebo que desde muito tempo, pelo menos desde quando eu te acompanho, você leva muito a sério. Sim. Isso, né? Eu prezo muito, assim, pela minha imagem, minha maquiagem sempre, né, tá bem feita, um cabelo que eu acho que faz toda a diferença, né? Uma produção por completa mesmo, pensar nos detalhes, o look, ele precisa de um acessório, ele precisa de um calçado, então eu acho que é uma junção, né, de tudo. E aí eu tomo cuidado também, às vezes, na hora de postar, eu às vezes até peço, você quer que eu poste de tal forma? Antes de enviar o trabalho para o cliente, eu sempre, às vezes, dou uma editada, já envio as selecionadas que eu gostei mais, que valorizou mais a roupa, o produto, né, o melhor ângulo. Então, eu acho que todo esse cuidado, né, é o meu reflexo também, né? Então, assim, eu acho que se um dia postar alguma coisa de qualquer forma, é a minha imagem que tá ali também, né? Sim. É o meu rosto. E, além do mais, é o produto. Então, assim, não adianta eu só entregar o material pronto, né? Então, acho que, assim, é todo um conjunto. Para quem acha que o trabalho de influencer é só ir lá, tirar umas fotinhas, tá aí um pouco mais, né, Ludmilla? Não, que tem que tirar, selecionar, como você tá falando, editar. Sim, dar uma editada, postar de forma atrativa. Porque hoje a gente até tava conversando sobre isso lá na Morena Iris, que é onde eu faço social media, que as pessoas andam muito agitadas. E aí a gente precisa pensar em uma forma de mostrar o produto de forma atrativa e, bem dizer assim, rápida. Ninguém fica vendo um vídeo assim, de uma roupa, por exemplo, com mais de 2 minutos de vídeo. Então, assim, tem muita estratégia por trás também. Não é só tirar uma foto ou um vídeo, assim, de qualquer forma. Porque, assim, meu trabalho, além de modelar, no fundo, o intuito é vender,
né? Sim. Então, o Ou pelo menos deveria ser, né? Tipo, todos os influenciadores deveriam estar ali para vender, sim, né? então assim, eu tento mostrar de forma que a pessoa sinta desejo, necessidade, veja tanto que aquela peça, né, é versátil, vai compor o guarda-roupa, né, que ela precisa de um look novo, alguma coisa assim. E assim, né, o principal, que ela vai se sentir bem, se sentir linda. E aí, como você sabe, Ludmila, a maioria do meu público aqui são de empreendedoras. E aí eu fiquei pensando, já que a Ludmila está aqui, quem sabe ela nos daria algumas dicas, porque muitas empreendedoras ainda não podem, né, contratar uma influenciadora. Sim. E é muito natural que isso aconteça, né, especialmente para quem está começando. E aí, se você puder fazer essa gentileza para nós de dar algumas dicas, né? Antes da gente ligar as câmeras, eu já tinha pedido para ela que, né, Ludmila, eu falei, Ludmila, me ensina a posar. Falei até pra Gisele, gente, que é tão natural que às vezes eu não consigo tanto assim transmitir, eu só pego e faço. Mas tem muitas dicas, principalmente nessa parte de mostrar o produto. E assim, a primeira que eu acho assim, crucial é antes feito do que perfeito. Então não espera a oportunidade, não pensa demais, não seja extremamente perfeccionista. O perfeccionismo é bom, mas em excesso, às vezes, ele nos limita bastante, né? Então, seja um produto, tenta encaixar ele na sua rotina. Hoje, né, o pessoal, o nosso marketing hoje mudou muito. Hoje a gente precisa transmitir uma conexão com quem está lá do outro lado. Eu acho que conexão é tudo. Então, mostre o seu dia a dia, seja real, tenta colocar aquele produto no seu dia a dia que você também usa, né? Mostre também as funcionalidades. Se for uma peça de roupa, que é o que eu tô mais também acostumada a fazer, né? Mostre o tanto que ela é versátil, a qualidade, o diferencial, né, do seu produto realmente, as possibilidades que aquele look permite. Você vai usar, por exemplo, o ano todo. Um blazer, né, é uma peça super atemporal, dá para você usar de várias formas. O seu produto tenta encaixar no seu dia a dia e assim, gente, seja frequente, né? Às vezes a pessoa produz um monte de conteúdo, aí depois volta, mas o Instagram ele precisa dessa frequência. Então começa do seu jeitinho mesmo, não precisa investir na melhor iluminação, nos melhores materiais. Começa com o que você tem e aos pouquinhos vocês vão investindo e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, maravilhosa! Quando você fala de gerar conexão, eu gostei desse assunto. Podemos aprofundar? Claro! Quando você fala de conexão com o público, né, de encaixar o produto na rotina, de criar essa aproximação com quem nos assiste, eu acho muito interessante, porque isso é difícil para as pessoas entenderem, né? Você tem essa sensação também? Sim, às vezes se limita muito. Será que eu mostro isso? Será que eles vão rir de mim? Vai achar que tá demais? Mas, assim, tem que ser aos poucos, ainda mais quem não tá habituado tanto com as câmeras. Inclusive, eu fiz como meta aparecer mais no Instagram esse ano, sabe? Só que como eu trabalho muito, assim, às vezes com a internet, às vezes a gente cansa, né? Só quer ficar no off. Mas, assim, fim de semana, às vezes pra descansar, mas eu falei que eu vou mostrar um pouco mais. E sobre essa conexão, você cria um senso, assim, de comunidade, né? Às vezes, cria um apelido ali para suas seguidoras, né? Não precisa postar, assim, vamos dizer, sua rotina inteira, sempre. Um momento, né, ali do seu dia, fala alguma coisa que você gosta de fazer, ou alguma dica, porque aí elas já vão se sentir
mais próximo. Tipo assim, nossa, ela gosta disso, eu também gosto. Então, você acabou de se conectar ali, né? Exatamente. Tipo, Eu acho que esse é o momento da conexão, né? Quando sim. a pessoa está assistindo você fazer algo que ela também gosta, Isso. né? Aí ela fala, pode ser eu, né? Não é Isso, assim que a sim. conexão acontece? Com certeza. E assim, às vezes o pessoal acha que a gente não passa por situações assim comuns do dia a dia. Às vezes eu falo, gente, eu tô atrasada, aconteceu isso, meu batom quebrou, tive que mudar o batom. E aí, às vezes a pessoa fala, aconteceu isso comigo esses dias, vou te dar uma dica, faz isso que ele, não sei, coloca no congelador, que ele volta ao normal. E aí pronto, você criou um elo ali com uma situação simples do seu dia a dia, e aí aquela pessoa vai te olhar de outra forma. E aí eu acho que você cria uma conexão, e aí o seu conteúdo fica assim muito mais verdadeiro, mais leve, e automaticamente você vende também. Teve um programa que a gente fez, que eu gravei com a Bianca, e a gente conversou muito sobre isso, sobre rede social. Sobre a rede social ser uma rede de relacionamento. Sim. E as pessoas não entenderem isso, né? Eu vejo muitas empreendedoras, claro que não é a intenção delas, mas mesmo não sendo a intenção, acontece. Usando o Instagram como um grande panfleto. Sim. Então mostra o produto, mostra o produto, mostra o produto e vai mostrando e assim, não faz o que a rede social propõe. Sim. Que é criar novos relacionamentos, né? É uma rede de relacionamento. O Instagram é uma rede social de relacionamento. Então, eu acho muito bacana você falar isso, porque eu acho muito difícil as pessoas entenderem. Sim. Eu sou mentora, né, de empreendedoras, eu tento explicar, mas todo mundo tem muita dificuldade de entender. É muito travado, né? É muito travado. E percebo também que as pessoas, quando a gente fala, tem que mostrar o seu dia a dia, as pessoas têm o hábito de achar que tem que mostrar tudo. Sim. Da hora que você acorda até a hora que você dormir. E não, né? Não é assim. E realmente, aí a hora que já fala assim, tem esse bloqueio, né? Porque por mais que eu seja modelo, eu não apareço 100% no Instagram das fotos. Geralmente é uma vez na semana. Então, assim, só o meu conteúdo não basta para criar essa conexão. Então, eu sempre reforço. É importante você aparecer como dona da loja. O pessoal precisa criar essa conexão. Geralmente, quando eu posto alguma coisa, um estabelecimento novo, a primeira pergunta que eles fazem é: nossa, de quem é? Que bacana, quem é, né? De quem é o proprietário, quem é o dono. Vai falar, é fulano de tal, super gente boa, vai lá conhecer. Então, assim, é muito importante aparecer, nem que seja um pouquinho, um bom dia, pra pessoa ver quem que tá ali por trás, né? Até pra confiarem mais em você. Quando você vê o Instagram, tipo assim, um catálogo, como você mostrou, um portfólio mesmo, não passa tanta segurança. Principalmente se for uma loja online. Você não vê nenhum rosto ali, você fala assim, ainda mais hoje que existe muito golpe, né? Essas coisas. Então, eu acho muito importante ter um rosto, né, atrás do que você vende, do seu produto, da sua loja, para as pessoas se identificarem mais. E aí, com o tempo, vai passar a ser assim, uma amiga. Igual, vou comprar ali na fulana, eu gosto dela. Você vai passar a dar preferência mesmo sem ver, sabe? Por causa dessa conexão que gerou. É porque é inconsciente, né? Na verdade, né? Essa conexão, ela é gerada inconscientemente. E as pessoas também acham que isso é muito coisa de cidade do interior. E eu até concordo, né? Que cidade do interior você quer saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é o sobrinho, quem é o vizinho. A gente quer saber isso mesmo. Mas se a gente for pensar isso num nível nacional, por exemplo, né? A gente tem alguns exemplos aí. Por exemplo, a Magalu, ela criou um avatar, né? Que é a Lu da Magalu. Sim. Quer dizer que é uma pessoa, entre aspas, né? Mas não é uma pessoa, um ser vivo, mas é uma pessoa que eles criaram para representar a loja. Sim. Né? E antes disso já tinha muito também, Ricardo Eletro, né? Que aí sempre aparecia o Ricardo, que é da Ricardo Eletro, a CIMED também está fazendo um trabalho belíssimo com os donos da CIMED aparecendo, né? Que é o João e a Carla. Então, eu acho que tem muitos exemplos aí pra gente dar, não só no nível de uma cidade pequena e do interior como a nossa, mas numa cidade grande, né? Num nível Brasil, num nível nacional. E eu fico muito feliz que você tenha vindo falar isso, porque eu tento muito, assim, reforçar e explicar isso. E parece que as pessoas ainda não entenderam,
né, como a rede social funciona e acabam que não conseguem resultados. Sim, não com a consegue rede. acompanhar o mercado, né? E eles se frustram, né? Exato, aí fala, vou começar um negócio, aí eu vou começar a postar no Instagram. Mas não posta de forma assertiva e aí não vende. Sim. E aí acha que é o Instagram, Uhum. né? Mas na verdade não é, é a forma É que a a pessoa forma. tá fazendo. Sim, realmente acontece muito isso. E eu tento, né, explicar um pouquinho, falo assim, não basta simplesmente postar de qualquer forma, né? Como a gente estava comentando, tem que gerar essa conexão. O Instagram é frequência. Então, eu pego muito no pé, falo assim, gente, começa às vezes a estudar um pouquinho sobre, né? Porque por mais que atualize a todo momento, né? Muitas trends, o marketing não para. Cada dia lança um modelo novo, né? O mercado sempre está em movimento, então eu sempre reforço com elas. Tento estudar um pouquinho sobre isso, sobre conexão, aparecer um pouquinho, porque eu creio que com força de vontade e assim, aparecendo, como eu disse anteriormente, não precisa dos melhores materiais, do melhor aparelho, com o que você tem e assim, as pessoas gostam do que é real, né? Verdade. Então, com o tempo, eu tenho certeza que vai ser assim, um sucesso, né? Trabalhando com as ferramentas certas, né? Da forma certa, não tem como dar errado. E aí, falando sobre muitas novidades, as coisas muito novas, tem também o TikTok, Sim, né? Você tem TikTok? tem. A gente não vai lá me stalkear, porque tá muito antigo. O TikTok, gente, eu, na época da pandemia, né, aquele tédio, aí fui pro TikTok fazer dancinha. Era adolescente. Ai, gente, que saudade da época que 10 da noite eu me arrumava pra gravar TikTok. Nossa senhora, que disposição. Era. Me maquiava, ia lá, gravava os TikToks. Hoje é uma ferramenta muito boa, inclusive uma das dicas também para quem quer expandir, né, por fora do Instagram. É uma plataforma que tem muito potencial. Hoje em dia, as pessoas estão muito por lá e lá exige essa conexão mais profunda ainda. Lá é onde o pessoal, assim, quer informação rápida, quer te ver falando, mostrando mesmo, né, um exemplo para o segmento de roupas é um arrume-se comigo, uma make ali que você faz todo dia, uma make coringa para fazer um provador, né, arrume-se comigo para o trabalho hoje. Então lá é um conteúdo bem leve, descontraído, onde você não precisa se preocupar com produções mirabolantes. O pessoal lá gosta de uma coisa assim mais espontânea mesmo. Maravilhoso. E no TikTok, o TikTok virou o novo Google, né? As Sim. pessoas buscam aprendizados lá Sim. no TikTok, né? Tipo, eu quero aprender alguma coisa. Eu aprendi isso com meu filho, que eu não sabia. Eu sou da outra equipe, né? Que é da idade um pouco mais avançada. E aí o Eduardo, tudo ele aprende no TikTok. Sim, gente, lá é assim, se você quer aprender a colocar legenda em um vídeo, e eles te ensinam de forma rápida, sabe? O que eu gosto de TikTok. Muito é que direto, né? Direto, eles abrem isso e não sei o que. E aí, pronto, eu aprendi muita coisa lá. Dicas de edição, de ângulo. Lá é uma ferramenta muito boa. Muito legal. E Ludmila, pra gente fechar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Se você pudesse mandar uma mensagem de WhatsApp, você ia escrever essa mensagem no WhatsApp e essa mensagem seria enviada a todas as empreendedoras assim, do mundo. O que estaria escrito nessa mensagem? Eu acho que não desista, independente dos resultados, né? Nunca desista, sempre procure evoluir e também não se esqueça de você, né? Você como mulher, o ser humano, existe, né, uma mulher que merece cuidado, né? Tanto mental como fisicamente. A gente sabe tanto que a empreendedora é o empreendedora, né? O financeiro, é o marketing, é a vendedora, mas cuide de você, cuide da sua saúde mental,
né? Não desista, você é uma mulher muito forte e nunca se esqueça, né? Quem você é. Maravilhosa! Ludmila, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, ter tirado um tempo do seu dia para vir aqui. Eu sei que seu dia é corrido, você trabalha, você estuda, sei que você fez um esforço para estar aqui com a gente hoje, então queria te agradecer muito, 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 muito obrigada de coração. Eu que agradeço você, Gisele, pelo convite. Foi um prazer enorme, adorei passar a tarde aqui e espero que vocês gostem também, pessoal. E hoje a gente teve a honra de receber aqui no estúdio a Ludmila Rodrigues, que é influenciadora aqui em Arcos, para a gente fechar o projeto Mulheres que Empreendem com chave de ouro. Espero vocês na próxima temporada do programa.